A gente vai fazer uma aula especial sobre a morte do príncipe Filipe, esse que era consorte da Rainha Elizabeth II e que morreu aos 99 anos essa semana. Eu vou contar um pouco da sua história e contar para vocês também um pouco do seu papel na sociedade a partir da metade do século XX, que mudou a forma com que as mulheres são vistas na sociedade atual. Mas, professor, por que o senhor está falando sobre o príncipe Filipe? Por que algo tão especial? Porque a mídia brasileira ela não explica a fundo aquilo que as crianças precisam saber sobre uma determinada pessoa. O príncipe Filipe, ao longo de sua vida, ele teve que lutar contra ele mesmo, principalmente em relação a paradigmas da sua geração. O príncipe Filipe nasceu numa geração machista, uma geração que não aceita a mulher independente. E cada vez mais ele foi aceitando o seu papel no Estado ao qual ele pertencia, que era o Reino Unido. Seu papel de coadjuvante, seu papel de 2 passos atrás da rainha, seu papel de se ajoelhar e prometer lealdade à rainha, ao ponto de cumprir essa lealdade durante 73 anos, mas que tem um lado positivo para ele, que foi poder ter acesso a diversos recursos, não precisar levantar às 7 horas da manhã, ter uma vida boa, fazer viagens. Ele, como ex-combatente de guerra, fazia bastante viagens como oficial, mas sua vida também é marcada por outros tipos de de comportamento que foram consequências da sua infância. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar a falar um pouco sobre a vida do príncipe Filipe. Então, Filipe é duque de Edimburgo, casado com a rainha Elizabeth em 1951, foi rei consorte, ou, na verdade, ele nunca foi rei, ele sempre foi um título de consorte, porque a rainha é a Elizabeth. Ela herdou a realeza do seu pai, quando ele morreu em 1949, de uma doença pulmonar. Doença pulmonar que começou com o uso excessivo de cigarros. Ela assumiu o trono em 1951 e até os dias atuais, quase 75 anos de reinado. Mas o príncipe Filipe, ele nasceu príncipe já. Ele é primo de 3º grau, primos diretos da Rainha Vitória. A Rainha Vitória também teve um reinado longo na Inglaterra, por mais de 60 anos. Não chegou ao tanto tempo que a Elizabeth tem, mas ela perdurou por mais de 60 anos também. Eles eram primos, eles, na infância, mantinham contatos por cartas. Ele começou a conversar com ela quando ela tinha 13 anos. Eles se casaram 8 anos depois da Segunda Guerra Mundial. O príncipe Filipe tinha uma mãe que era deficiente mental. E essa mãe dele era princesa também, que tinha esquizofrenia. Essa doença fez com que ela fosse diversas vezes internada em sanatórios. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela vendeu quase toda a fortuna dela para ajudar as pessoas a fugirem da Áustria. O príncipe Filipe também é austríaco. Ele, assim como Hitler, ele nasceu numa cidade extremamente machista, temperamental, e fez com que a sua personalidade fosse moldada numa sociedade em que as pessoas sobrejulgavam as mulheres, faziam com que elas trabalhassem para eles, como vocês conhecem sobre o começo do século XX.
e que após a Segunda Guerra mudou. Acho que eu já falei sobre isso com vocês. Então, o príncipe Philip nasceu nessas condições. A mãe era doente mental, tinha esquizofrenia, sofria com diversos transtornos. Ela foi internada em sanatórios. Ele acabou sendo criado por parentes, por tias, e distante da sua mãe, apesar de ele querer estar com ela, foi afastado dela. Ao longo de sua vida, ele foi regrado a um modelo monarquista que ele teria que seguir por vir da linhagem da Rainha Vitória. Ele, cada vez mais, ele teve que participar da Segunda Guerra Mundial, não na linha de frente, mas como piloto, fazendo entregas, fazendo diversos tipos de trabalho durante a Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra Mundial, ele volta a ter contato com a Rainha Elizabeth. A linhagem o favoreceu, porque por ele ter sangue nobre, por ele herdar esse poder familiar, ele acabou se aproximando da rainha, que naquele momento se apaixonou pelas cartas, pela pessoa dele, e eles se casaram em 1947. E logo tiveram duas filhas, a rainha Margaret e o príncipe Charles. Esses dois filhos vão ser o início da relação deles no momento em que ela ascende ao trono em 1951. E quando ela ascende ao trono em 1951, ele é obrigado, por lei, por ordens do Estado, a se ajoelhar e a também pedir ou informar a ela que ela vai receber a lealdade dele e ele vai ser um servo dela durante todo o resto de sua vida. E fazer isso para um homem que viveu numa sociedade machista é uma quebra de paradigma total. No momento que isso acontece, ele não aceita muito bem. Ele meio que ele não entende o porquê dele, como um homem, ser obrigado a se ajoelhar, a falar que vai ser leal a uma pessoa, que vai ser servo dela, sendo que numa relação entre homem e mulher, na visão dele, o homem tem sempre que mandar. Então, o príncipe Philip luta contra isso durante muitos e muitos anos. Só que lutar contra isso é lutar contra o Estado. E a ordem do Estado ela é a rainha, você obedece. E ponto final, não tem acordo. Príncipe Philip, durante muitos e muitos anos, aprendeu a importância desse juramento, aprendeu a tratar a sua esposa de duas formas diferentes. Quando ele falava com ela como rainha e quando ele falava como esposa. Dizem as más línguas que quando eles eram novos, eles viviam se pegando dentro do palácio. Mas quando ele saía dali, ele sempre, de todas as formas possíveis, foi leal a ela e trabalhou como um representante direto do Estado, fazendo a sua parte, que é sempre andar 2 passos atrás dela e ser leal a ela em decisões que ela precisasse tomar. Ele foi sempre um conselheiro, uma pessoa que viveu a serviço dela durante esse tempo todo, dando dicas, às vezes tirando a sisura dela. Dizem que ela era muito sisuda e foi graças a ele que isso mudou um pouco, pela sua alegria de vida. Se vocês não sabem, muitas e muitas vezes ele conversava com todo mundo, apesar do seu da sua linhagem nobre, ele conversava com todo mundo, como se todo mundo fosse igual, e isso foi muito, muito importante para quebrar um pouco daquela ideia de monarquia acima de tudo. A sua quebra de paradigma de o homem ser mais importante ou menos importante na relação com a mulher fez com que as pessoas vissem a nobreza renascendo a partir dessa junção entre a rainha Elizabeth e o príncipe Philip. Philip, que vai ter o filho Charles, como um dos protagonistas dos anos 80 e 70 na Inglaterra,
na sua solteirice. Charles se casa em 1983 com a princesa Diana, muito graças à interferência de Philip, que meio que vê na rainha Diana diversas características de uma pessoa boa, de uma pessoa super bonita, uma pessoa simpática, e ele influi o filho a se casar com a princesa Diana. Isso faz com que, durante o casamento dele com a princesa Diana, Charles se sinta infeliz, porque, diferentemente do pai, Charles sempre foi muito romântico, já Philip sempre foi muito prático. Isso, houve sempre um conflito entre os dois. O príncipe Charles, ele era muito apaixonado por uma outra pessoa, a Camila Parker Bowles, se vocês procurarem na internet. Hoje ela é casada com ele, mas que no momento do casamento da Diana era a amante do Charles. Eles eram apaixonados muito antes dele se casar com a princesa Diana. Depois que ele tem os 2 filhos com a princesa Diana, eles se decidem se separar em 1995. Isso faz com que haja uma reviravolta na monarquia da Inglaterra, que se acostumou a casamentos fiéis até o último momento. Charles, quando se separa da rainha Diana, acontece que uma nova geração de pessoas, tão pessoas quanto outras pessoas. Isso porque a sociedade via a monarquia como algo que nunca se quebrava, algo nunca imperfeito. E as traições da Diana em relação ao Charles, baseado no seu sofrimento de casamento infeliz, fazem com que ocorra diversas tristezas na vida de ambos, tanto que em 1997, ela, perseguida por fotógrafos, acaba morrendo num acidente de carro. Philip se sente o maior culpado disso, tanto que ele morre com remorso desse período, em que ele foi a pessoa que influenciou seu filho a se casar, no momento que ele não queria se casar com a princesa Diana, e sim se casar com a Camila. Camila, que era casada durante todo o momento que eles foram amantes, e só se separou após a morte de Diana, vindo a se casar com o príncipe Charles já nos anos 2000. Então, o príncipe Philip se sentiu culpado por ser tão diferente do filho, e que pai não é tão diferente do filho. Às vezes o pai gosta de uma coisa, o filho gosta de outra, e a gente sempre acaba meio que querendo influenciar a vida dos nossos filhos. Ele nunca foi um pai muito amoroso com os filhos, mas sempre foi muito participativo. Era ele que levava os filhos a fazer as coisas, era ele que buscava, levava, fazendo a parte que a mãe não pôde fazer. A mãe era muito ocupada com rainha, e ele muitas vezes ou usou da sua disponibilidade para criar os filhos, através da educação, através meio que da atenção aos estudos que eles precisavam, e ele fez essa parte. Mais uma vez, quebrando um paradigma de que as mulheres têm que fazer tudo. Então, ao longo de toda a sua vida, esse príncipe Philip foi exatamente uma quebra de paradigma. Ele foi o lado disponível, a pessoa aberta a estar trabalhando. E ele foi uma pessoa que gerou muitos anos à frente da sua geração, porque a sua geração é machista, a sua geração é opressora, a sua geração lutou em diversas guerras, basicamente pelo racismo, pelo negacionismo, pela forma com que a sociedade dele vivia. E quando a gente fala assim, professor, se eu tivesse na vida dele, eu não ia fazer isso, eu não seria assim. Professor, se eu vivesse na época da escravidão, eu não seria uma pessoa que seria a favor da escravidão. Professor, se eu tivesse lá na época da escravidão, eu lutaria contra a escravidão. Mas será que você faria isso mesmo? Será que vocês
realmente lutariam contra a escravidão? Vocês lutariam contra a sua sociedade? Vocês lutariam contra o feminismo? Vocês lutariam, assim como o príncipe Felipe fez, lutar contra si mesmo no modelo de vida que ele achou que era o certo e que foi obrigado a mudar completamente? São essas coisas que o príncipe Felipe deixou para a gente. E que se a gente não parar para pensar, a gente não entende que será que a gente faria diferente mesmo? Será que a gente conseguiria não ser escravista? Será que a gente não conseguiria ser feminista e machista? Será que a gente não mudaria o mundo no momento que se a gente estivesse lá? Porque agora a gente está numa sociedade que tem diversos erros, como pessoas jogadas nas ruas, como diversas pessoas que ganham 100, 200 vezes mais que outras que passam fome, e a gente não faz nada. Será que daqui a 200, 300 anos, outras pessoas vão olhar para a gente e falar, por que será que aquele pessoal não fez alguma coisa? Então, isso é o que deixa de legado. Será que você faz tudo aquilo que você precisa? Será que você não tem que dar 2 passos atrás da sua esposa e dar 100 passos atrás à frente da sua geração? O príncipe Filipe nasceu em 10 de junho de 1921 na ilha de Corfu, mas sua certidão de nascimento data de 28 de maio de 1921, época em que a Grécia ainda não havia adotado o calendário gregoriano. Seu pai era o príncipe Andrew, da Grécia e da Dinamarca, filho mais jovem do rei grego George I. Sua mãe, a princesa Alice de Battenberg, era a filha do príncipe Luís de Battenberg, que mais tarde se tornou Luís de Mountbatten, e bisneta da rainha Vitória da Inglaterra. Após um golpe de estado em 1922, o pai de Filipe foi banido da Grécia por uma corte revolucionária. Foi no Reino Unido que ele encontrou asilo e construiu uma família. Por mais de 60 anos, o príncipe Filipe conquistou respeito na Grã-Bretanha pelo constante e firme apoio à rainha Elizabeth II. Era um papel difícil, sobretudo para um homem acostumado ao comando naval e que tinha opiniões fortes sobre diversos temas. Ainda assim, foi essa força que permitiu que ele desse conta tão eficientemente das suas responsabilidades e oferecesse apoio às tarefas de sua mulher no papel de rainha. Como consorte, Filipe não tinha papel constitucional, mas ninguém foi mais próximo da monarquia ou de maior importância para a monarquia do que ele. Em julho de 1939, a rainha Elizabeth II tinha apenas 13 anos. Foi a data que ela vislumbrou o príncipe Filipe da Grécia, um desinibido cadete de 18 anos do Real Colégio Naval. O príncipe Filipe foi encarregado de cuidar das meninas. Ele se ofereceu aparentemente, já que os outros cadetes começaram a reclamar da tarefa. Elizabeth ficou encantada e não tirou os olhos dele por um segundo. Ela começou a se corresponder com o príncipe, que na época seguiu na guerra servindo a marinha no Mediterrâneo e no Extremo Oriente. No início, ninguém do palácio viu o casal com bons olhos. Filipe era relativamente pobre e vinha de uma família destroçada, que foi resgatada pela Marinha Real Britânica depois que os republicanos gregos engajaram seu pai, o príncipe Andrew da Grécia, na esteira de uma guerra desastrosa contra a volta dos turcos nacionalistas de Kemal Atatürk. Sua mãe havia nascido no castelo de Windsor, e ele era um parente muito distante da princesa Elizabeth, passando por primos e mais primos até chegar à rainha Vitória e ao príncipe Albert, que eram trisavós de ambos. Sua família era dinamarquesa, mas o ponto é que era realmente uma daquelas famílias com múltiplos sobrenomes, que gerou monarcas e princesas que casaram-se com a metade da monarquia europeia. O envolvimento da família com a Grécia começou depois que aquele país tornou-se independente do Império Otomano, em 1830. Esse evento despertou os poderes protetores da Grã-Bretanha, da França e da Rússia, para insistir que a Grécia fosse dirigida por um monarca trazido de fora, uma estratégia que buscava conter a chance de ocorrer uma guerra civil. Em 1862,
Depois de a primeira escolha para o trono grego ter se mostrado inadequada, um príncipe adolescente de Copenhague, o avô de Philip, foi escolhido rei George I. Embora ele fosse diligente e popular, assassinatos e várias revoltas políticas haviam transformado a Grécia num reinado arriscado. O pai de Philip era um soldado dedicado que deu o melhor de si para servir a Grécia em sua guerra catastrófica contra a Turquia, logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Por fim, transformou-se em um dos bodes expiatórios na humilhante derrota grega. O príncipe Andrew quase foi executado por um pelotão de fuzilamento, mas o rei George V interveio e um agente britânico consertou a situação, de modo que, em troca por terem aceito o exílio, Andrew e sua família teriam permissão para fugir. E assim o fizeram, saindo de Corfu, onde a maior parte da família morava. Levado em um destroyer britânico, o pequeno príncipe Philip dormiu numa caixa de laranjas, e depois foi viver em exílio com seus pais e outras 4 irmãs mais velhas. A família se instalou em Paris e passou os anos 1920 de forma tranquila e confortável, até que os pais do príncipe se separaram. Sua mãe, a princesa Alice, teve problemas mentais, possivelmente transtorno bipolar. Sofrendo de uma forma de mania religiosa, ela foi tratada por freudianos e levada contra a vontade da família para uma clínica na Suíça. Ela esteve, portanto, efetivamente separada de seu filho durante a maior parte de sua infância, inclusive durante os momentos cruciais da adolescência, dos 10 aos 15 anos. Mais tarde, ela tornou-se uma freira da Igreja Ortodoxa Grega, e na Segunda Guerra ela cuidou dos feridos, arriscando sua vida para salvar os judeus em Atenas. Nesse meio tempo, seu pai escreveu um livro de memórias e se amaciou com a mulher de reputação duvidosa, segundo a aristocracia da época. Ele nunca mais procurou Alice, mesmo depois dela ter se recuperado, e também nunca procurou o filho. Questionado mais tarde sobre tal fato, Philip deu de ombros, como se apenas tivesse de conviver com isso. Mas isso refletiu em seu comportamento fechado como adulto. Philip encontrou estabilidade nas escolas. Ele também recebia os cuidados de sua avó Vitória, neta da rainha Vitória. Depois de iniciar seus estudos em uma escola norte-americana experimental em Paris, Philip foi para a escola preparatória e então para um internato na Alemanha. Infelizmente chegou bem no momento em que os nazistas estavam ascendendo ao poder. Ele era um garoto poliglota e cosmopolita, fluente em grego, francês e também inglês. Seus parentes da realeza estavam espalhados por toda a Europa e ele parecia estar sempre em movimento. Mas foram seus parentes alemães próximos que lhe causaram maior tristeza mais tarde. Todas as irmãs de Philip casaram-se com príncipes alemães que se mantiveram fiéis a seu país durante os anos do nazismo. Sua irmã mais velha, Margarita, casou-se com Friedel Hohenlohe Lagenburg, que se afiliou ao partido nazista e ofereceu apresentar seus líderes à realeza britânica. Sua irmã Sofia casou-se com Christoph Hesse, que aderiu ao partido e também à SS, servindo durante a guerra na Luftwaffe, a força aérea alemã. Sua irmã Cecília casou-se com Dom Hesse, outro príncipe que também se juntou ao nazismo. E por fim, sua irmã Theodora casou-se com Margrave de Baden, que era menos favorável aos nazistas, mas ainda assim serviu a Alemanha durante a guerra. Essas conexões com irmãs na Alemanha isolaram Philip de grande parte de sua família mais próxima durante a Segunda Guerra Mundial, e explicam por que os jornais britânicos fizeram tanta questão de enfatizar a essência inglesa de Philip, quando ele ficou noivo de Elizabeth. Isso também explica por que havia tão menos gente do lado do noivo no dia do casamento. A estada de Philip na escola alemã de Salem foi relativamente curta. Ele assistiu ao crescimento das ideologias nazistas na sala de aula e, aparentemente, achou tudo aquilo ridículo. O fundador da escola de Salem, Kurt Hahn, era judeu e acabou fugindo da Alemanha. Ele desempenharia grande influência na educação de Philip anos mais tarde, na Grã-Bretanha, quando abriria uma nova escola na Escócia. A escola deu estrutura a Philip e alimentou sua autossuficiência. Seu regime um tanto espartano fazia com que os alunos acordassem cedo para um banho gelado e corressem uma verdadeira maratona, o que Hahn acreditava que iria combater as paixões venenosas da adolescência. O débito de Philip com Hahn continuaria rendendo frutos, como em sua preocupação com a situação dos jovens no centro da cidade e com o meio ambiente. Preocupações essas que foram herdadas pelo príncipe Charles.
A infância do príncipe Philip foi povoada de traumas, e mais um desastre o atingiu em 1937, quando sua irmã Cecile e o marido, o grão-duque de Hesse, morreram num acidente de avião. O casal estava voando com seus 2 filhos pequenos para um casamento em Londres, quando o avião caiu na Bélgica, matando todos a bordo. Em luto, Philip, com 16 anos, caminhou pelas ruas de Darmstadt, atrás do caixão de sua irmã, passando por multidões que faziam saudações a Hitler. Foi simplesmente o que aconteceu. A família se separou, minha mãe estava doente, minhas irmãs eram casadas, meu pai estava no sul da França. Eu simplesmente tinha que lidar com tudo isso. Disse mais tarde o príncipe Philip sobre essa época. Philip já havia criado uma dura carapaça protetora, mas a violência dos ataques deve ter atingido o garoto de forma dura. Foi então que ele entrou para a Marinha Real Britânica, apesar de ter sofrido pressão para entrar na Marinha Grega. Mais tarde ele afirmaria que preferia ter entrado na Real Força Aérea Britânica. Se existia alguma dúvida sobre a nacionalidade do príncipe grego, ela se dissipou com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, já que ele lutou bravamente pela Grã-Bretanha contra as forças para as quais os maridos de suas irmãs serviam. Primeiro, o príncipe foi enviado ao Oceano Índico e ficou longe da ação direta. Foi só em 1940, quando a Grécia entrou de fato na guerra, que ele participou de um combate no Mediterrâneo. Depois foi recrutado para um destroyer, tornando-se o mais jovem primeiro-tenente da Real Marinha a servir no Mar do Norte. Nessa época, ele já trocava cartas com a princesa Elizabeth. Durante o Natal de 1943, depois que Philip havia feito uma visita à família real, uma fotografia dele em uniforme naval foi colocada pela princesa em sua penteadeira. Foi um gesto decisivo de uma jovem reservada mas determinada. Em julho de 1943, seu navio HMS Wallace participou da invasão da Sicília. Mais tarde, ele serviu no Extremo Oriente, quando a Guerra do Pacífico contra os japoneses entrou em seus estágios finais. E em 1945, ele testemunhou a rendição do Japão. Philip era, sem sombra de dúvida, um marinheiro destemido e talentoso. Quando a guerra terminou e Philip estava considerando seriamente a mão da princesa Elizabeth, seu caráter já estava formado. Aos 24 anos, ele era reconhecidamente o mesmo homem que era nos tempos atuais. Mas algumas coisas mudaram, é claro. Ao contrário de sua tímida e séria futura esposa, ele era um homem extrovertido. Podia ser extremamente rude, mas ao mesmo tempo era reservado, sensível e pensativo. A seu tempo, seria para seus filhos o genitor dedicado que ele mesmo nunca tivera. Assim, por todas essas coisas, ele tornou-se esse paradoxo intrigante que passou os últimos 60 anos sob a sombra da rainha, ainda que estivesse sempre caminhando ao seu lado. Em 9 de julho de 1946, a família real se deu a primeira festa de verdade desde a guerra, no jardim do Palácio de Buckingham. Entre os 7.000 convidados estava o príncipe Philip, que voltava do serviço militar no Extremo Oriente alguns meses antes. Seu nome começou a aparecer nas reportagens de jornal sobre casamentos e festas a que a princesa Elizabeth era convidada. Até o fim daquele ano, o príncipe conseguiu sua cidadania britânica. Por volta dessa época, o príncipe Philip já tinha pedido a princesa Elizabeth em casamento, e ela tinha contado para seu pai. O rei, preocupado por ela ser muito jovem, insistiu em uma condição: o casal teria de esperar. Os negócios do império tinham prioridade, e a família real tinha prometido visitar a África do Sul. Essa seria uma visita importante e demorada, parte do treinamento da princesa para a vida que teria depois. E como a viagem duraria meses, também daria a ela tempo suficiente para refletir e se perguntar se estava mesmo certa de que queria se casar. Mas esse possível casamento não era bem visto. A implicância da corte contra a união de Philip concentrava-se em seus parentes alemães, sua audácia e falta de deferência, e os comentários corriam a boca miúda entre a família da rainha Elizabeth. Uma mistura de arrogância com a pontinha de racismo ecoava pelos corredores. Mas parece que o próprio George VI se afeiçoou ao jovem príncipe. As reservas do rei eram mais por conta da pouca idade e inexperiência de sua filha. Ela conhecera seu noivo, afinal de contas, quando tinha apenas 13 anos. Alternativas foram apresentadas para a jovem Elizabeth,
mas ela bateu o pé e disse que só se casaria com Philip. Assim, oficializou-se o noivado do casal, mas privadamente. Qualquer anúncio público teria que esperar a família retornar da África do Sul, momento em que ela já teria completado seus 21 anos. O principal motivo da viagem era trazer a África do Sul para mais perto da Commonwealth novamente. A África do Sul era rica e estrategicamente localizada para o Império, e estava por um fio. A princesa retornou à Grã-Bretanha mais determinada do que nunca a se casar com Philip. O anúncio veio no dia 10 de julho de 1947. Ao contrário de alguns membros da realeza, o público parece ter recebido a notícia com entusiasmo. O príncipe tornou-se figura pública pela primeira vez. Sua foto estava em toda parte. O rei queria que o casamento dos dois tivesse pouca pompa e luxo. Era uma época de crise financeira e ele temia a reação da população frente à ostentação. Mas, diferentemente da opinião do rei, a população queria cor e diversão. Afinal, de que adianta ter uma monarquia se nem um casamento real é capaz de apresentar entretenimento? Ao final, o rei concordou em abrir mão de metade de suas economias do tempo de guerra e fazer um belo casamento. Em 1947, diferentemente de hoje, não se considerava que um casamento real, mesmo envolvendo a herdeira do trono, tinha de ser uma cerimônia pública grandiosa. Historicamente, a maioria dos casamentos reais consistia em cerimônias privadas. Desta vez, a cerimônia se daria na Abadia de Westminster. O casamento ocorreu em 20 de novembro de 1947. A princesa Elizabeth casou-se na companhia de 8 damas de honra, sendo sua irmã, a princesa Margaret, uma delas. O vestido de Elizabeth foi financiado com cupons de racionamento. Diante do contexto da guerra, as produções dos países se voltavam para a criação de armamentos. Assim, o governo distribuía cupons que serviam como vale-troca para itens específicos, como se fosse dinheiro. Dessa maneira, Elizabeth conseguiu custear a confecção de seu vestido. Os sapatos da atual rainha foram feitos de cetim, com detalhes em prata e com pérolas. A maquiagem quem fez foi a própria noiva, e o buquê que carregava tinha um raminho de murta. A festa contou com cerca de 2.000 convidados. O casamento entre os dois teve transmissão pelo rádio e atingiu cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Para entrar na família real britânica e ser consolidado como britânico de fato, Philip abriu mão de seus títulos na Grécia e na Dinamarca, além de ter se convertido para o anglicanismo. Dessa maneira, pôde ser nomeado como Duque de Edimburgo, como era conhecido. O príncipe Philip nunca esteve na linha de sucessão para o trono e nunca teve o título de rei. Isso porque, no Reino Unido, uma mulher que casa com um monarca pode usar o título cerimonial de rainha, mas um homem que casa com a monarca não pode usar o título de rei, que pode ser usado apenas por soberanos homens. O casal real teria pouco mais de 4 anos juntos antes de Elizabeth se tornar rainha. Seu filho, Charles, nasceu em 1948. A filha, Princesa Anne, chegou 2 anos depois. Os dois ainda tiveram 2 outros filhos, Andrew, nascido em 1960, e Edward, em 1964. A notícia fatídica chegou a eles em um chalé no Quênia. Durante a viagem de 1952 da herdeira do trono pelo Commonwealth, a comunidade de nações que faziam parte do Império Britânico, o rei George VI, pai de Elizabeth, havia morrido aos 56 anos. O comandante Michael Parker, amigo e secretário particular do Duque de Edimburgo, descreveu o momento em que ele percebeu que sua esposa agora era rainha. Era como se alguém tivesse jogado metade do mundo sobre ele. Nunca senti tanta pena de alguém em toda a minha vida. Ele apenas respirou pesadamente, como se estivesse em choque. Ele viu imediatamente que o idílio de sua vida juntos tinha chegado ao fim, afirmou Parker. Com a coroação, as ambições navais de Philip foram restringidas. A nova rainha Elizabeth precisaria do marido ao seu lado. Ele foi nomeado seu consorte e sua função principal seria dar apoio à esposa. No início dos anos 1950, o casal teve uma longa disputa quando Philip quis que a família real adotasse seu sobrenome, Mountbatten. Eu sou o único homem no país que não tem permissão para dar seu nome aos filhos, ele disse quando a rainha foi persuadida a manter o sobrenome Windsor. E completou,
Eu não passo de uma maldita ameba. Philip lutou para encontrar um propósito no papel que lhe foi designado, mas, naturalmente pragmático, ele estava determinado a levar ar fresco aos corredores mais abafados do Palácio de Buckingham. O duque nunca esqueceu que sua família foi forçada ao exílio da Grécia e acreditava que monarquias precisavam se adaptar para sobreviver. Ele organizava almoços informais onde a rainha poderia encontrar pessoas de diferentes origens e históricos. Funcionários do palácio foram retirados da função de pentear os cabelos dos membros da monarquia. E quando soube que o palácio tinha uma segunda cozinha exclusivamente para alimentar a realeza, Philip mandou fechar uma delas. Algumas mudanças eram mais pessoais e refletiam o amor por dispositivos tecnológicos que ele trazia da infância. Antes da coroação, quando Philip e a futura rainha se mudaram para a residência real Clarence House, em 1949, ele instalou uma série de dispositivos que economizavam trabalho, incluindo um aparelho em seu guarda-roupa que ejetava um terno com apertar de um botão. O duque também promoveu a criação de um documentário da BBC de 90 minutos intitulado Royal Family, que foi ao ar em 1969 e foi considerado um marco da televisão. No Palácio de Buckingham, Philip mandou instalar interfones para que os criados não precisassem mais enviar mensagens escritas para a rainha. Ele carregava sua própria bagagem e preparava seu próprio café da manhã em seus aposentos com a frigideira elétrica. Até que a rainha pediu para que ele parasse por causa do cheiro. Mas no casamento, nem tudo foram flores. Se engana quem pensa que se casar com a rainha da Inglaterra foi uma tarefa fácil para Philip. Mesmo com um cargo de destaque na marinha, ele precisava se curvar à esposa e não pôde dar seu sobrenome aos filhos. Para aliviar o peso das obrigações reais, Philip costumava frequentar almoços especiais em Londres, na companhia de amigos. Nessas ocasiões, lançava olhares furtivos para outras moças e começou a levantar rumores sobre casos extraconjugais. Em livro sobre o casal real lançado em 2004, o escritor Gilles Brandreth afirma que Philip manteve um relacionamento com uma mulher desconhecida em um apartamento na região de West End. Em 1956, com os rumores cada vez mais fortes se espalhando pela realeza, ele até passou algum tempo viajando, longe de Elizabeth, até a poeira baixar. Em uma biografia da rainha lançada em 2011, Sarah Bradford conta que conversou com mulheres que confirmaram envolvimento com Philip. A rainha aceita, ela acha que homens são assim mesmo. Ele gosta de mulheres mais jovens, bonitas e aristocráticas, conta a escritora. Em 1977, Philip brincou que uma das maiores qualidades da esposa era sua tolerância. Mesmo diante de tantos rumores, Philip e Elizabeth têm um casamento mais duradouro da história da monarquia britânica. Lord Charteris, antigo secretário da rainha, define o sucesso do relacionamento. Philip é o único homem no mundo que trata a rainha como um ser humano. É o único que pode. Ela valoriza isso. Como o consorte mais antigo da história britânica, o príncipe teve 22.191 compromissos oficiais sozinho. Quando se aposentou dos deveres reais em 2017, ele era patrono, presidente ou membro de mais de 780 organizações. Philip visitou mais de 143 países em compromissos oficiais, acompanhando a rainha em visitas de estado. Entre os países visitados inclui-se Vanuatu, uma nação insular do Pacífico Sul, onde o príncipe é reverenciado por um povo local como reencarnação de um antigo guerreiro. Mas um dos legados mais duradouros do príncipe é o Prêmio Duque de Edimburgo, fundado em 1956, a pedido do ex-diretor de seu colégio, Kurt Ham. Participantes de 14 a 25 anos podem ganhar prêmios fazendo trabalho voluntário, aprendendo atividades físicas e outras habilidades, além de realizarem expedições, como trilhas em montanhas ou viagens de barco. Em 2016, quase 1,3 milhão de jovens participaram do prêmio, em mais de 130 países e territórios em todo o mundo. Se você conseguir que os jovens tenham sucesso em qualquer área de atividade, essa sensação de sucesso se espalhará por muitas outras áreas, disse Philip à BBC. Em seu tempo livre, Philip era um esportista talentoso. Ele adorava esportes com cavalos, incluindo dirigir carruagem.
e estava entre os 4 melhores jogadores de polo do Reino Unido em meados da década de 1960. Philip também foi um ativista da causa ambiental e defensor da vida selvagem, tornando-se presidente do WWF do Reino Unido em 1961, embora tenha enfrentado críticas quando surgiu uma foto dele em uma caça a um tigre com a rainha na Índia, no mesmo ano. Solicitado a resumir sua contribuição para a vida britânica, o príncipe Philip respondeu com sua franqueza típica: "Dei o que eu acho que é o meu melhor. Algumas pessoas acham que é o suficiente, outras não. O que posso fazer sobre isso? Não posso mudar minha forma de fazer as coisas. É o meu estilo, sinto muito, mas vão ter que lidar." O príncipe gerou polêmica diversas vezes ao fazer comentários racialmente insensíveis. Em 1986, disse a um grupo de estudantes britânicos na China: "Se vocês ficarem aqui por muito mais tempo, ficarão com os olhos puxados." Os críticos o consideravam propenso a gafes e fora da realidade. Seus defensores viam o príncipe como um produto de sua época, que gostava de fazer piadas. Pessoas próximas à monarquia dizem que o riso era o que mantinha o príncipe Philip e a rainha juntos. Ele, por sua vez, sugeria que o que mais mantinha juntos era a tolerância da rainha. A rainha resumiu o papel do marido em suas falas em um pronunciamento nas bodas de ouro do casal. "O príncipe Philip tinha que me ouvir falar com muita frequência. Frequentemente discutimos o discurso que pretendo fazer de antemão. E, como podem imaginar, suas opiniões são expressas de maneira direta", afirmou a rainha Elizabeth. E continuou: "Ele não gosta de elogios, mas tem sido minha força e meu guia todos esses anos. E eu, e toda a sua família, e este e muitos outros países, temos com ele uma dívida maior do que ele jamais diria, e maior do que jamais saberemos." Nos últimos anos, o príncipe vinha sofrendo de vários problemas de saúde, e com isso, teve que reduzir suas aparições e compromissos oficiais. Em maio de 2017, o Palácio de Buckingham anunciou que Philip, então com 95 anos, deixaria de participar de compromissos oficiais a partir de setembro, enquanto a rainha continuaria com suas atividades normalmente. O comunicado divulgado na época dizia que o próprio Duque de Edimburgo havia tomado a decisão, em pleno apoio da rainha. O Duque de Edimburgo esteve ao lado da rainha ao longo de todos os 69 anos de seu reinado, o mais longo da história do Reino Unido. Ele morreu na última sexta-feira, 9 de abril de 2021, prestes a completar 100 anos de idade. A conta oficial da família real no Twitter informa ainda: "Sua Alteza Real faleceu pacificamente nesta manhã no Castelo de Windsor. Mais anúncios serão feitos oportunamente. A família real se junta às pessoas ao redor do mundo lamentando sua perda." Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!